Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem aí na TV Metrópole, nesse sofá da sala, nesse sabadão pela manhã. E a você que está aí com o celular na mão nos assistindo no YouTube, muito obrigado pela audiência. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho, principalmente para você receber as suas notificações. Não deixe também de se inscrever. Muito obrigado e fala para outras pessoas desse nosso podcast que só tem liderança, pessoas que contam suas histórias e hoje vai ter um pouco diferente, vai ter a história e também trazer um evento magnífico, gigante que vai acontecer aqui no Ceará. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje é uma sumidade. Ele é advogado, especialista em gestão pública, controle externo, auditor do Tribunal de Contas do Estado e é um dos organizadores, não é isso? O coordenador É técnico. coordenador técnico do Seminário de Gestores Públicos de Prefeitos em 2026, atuando na coordenação há 14 anos. O senhor Juraci Muniz, seja bem-vindo ao nosso podcast. Juraci, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre busca conhecer de forma objetiva a pessoa, é por isso que eu peço para você se apresentar como gostaria de ser apresentado inicialmente. Satisfação estar aqui participando com vocês desse momento importante e diante aí da audiência, né, eu acompanhei aí, já pesquisei algumas coisas antes, vi que tem muita gente boa aqui e é realmente uma iniciativa louvável de estar sempre tratando e trabalhando com as pessoas sobre a história delas, né? Eu sou advogado, né, como você muito bem frisou, atuo no serviço público, né, atuo como auditor do Tribunal de Contas do Estado, já com a graça de Deus, há 30 anos, né, de profissão. Sou servidor concursado, já passei por diversas áreas, né, principalmente na área de controle externo, que é a área de fiscalização, por assim dizer. Nós temos no Brasil 33 tribunais responsáveis pelo controle da administração pública. Onde o povo fica com medo. Na Fiscalização das verdade, prefeituras, o intuito não é esse, né? Não, o seu intuito não é esse, mas eu sei que eles ficam com esse medo, né? Pois é, O o setor público, objetivo dessas infelizmente. entidades, na verdade, é justamente fazer com que a coisa aconteça, né? Sim, com certeza. Falando assim, hoje, não adianta aqui a gente querer falar bonito, nós temos que falar de uma forma que o público entenda, né? Chamada Verdade. linguagem simples. Então, na verdade, as entidades que trabalham nesse controle da administração, elas buscam que a política pública seja realizada, que a educação chegue no cidadão, que a saúde chegue no cidadão, que a segurança pública, que a infraestrutura. Isso não é discurso, né? É uma finalidade da entidade trabalhar para que isso aconteça, o orçamento seja executado, bem executado, e nós que somos contribuintes, todos nós somos contribuintes, tenhamos esse valor aplicado corretamente e com o retorno que a gente espera, com o É uma transporte, com a função, educação. de controle. Os tribunais exercem a função de controle, que é justamente fiscalizar isso de uma forma que o recurso seja bem aplicado e, porventura, quem não vier a cumprir isso corretamente, responda administrativamente, que é o papel do tribunal, e a partir daí, o Ministério Público e a Justiça também passem a atuar diante desse trabalho técnico desenvolvido pelo tribunal. Então, eu trabalho, tenho essa satisfação, muita honra de exercer essa missão. Trabalhei 14 anos na fiscalização, 16 anos, melhor dizendo, na fiscalização diretamente, ou seja, participei de toda uma construção do controle, desde a evolução do papel até hoje a modernidade, né? Nós sempre recebíamos esses dados da administração pública, principalmente prefeituras, né, em papel. Meu Deus do céu, imagina. Recibos, quem conhece o orçamento, talões de receita, que é onde se você tiver ideia, você paga o IPTU. Para cada pessoa que paga o IPTU, era gerado um talão de receita, um papel que dizia contribuinte tal, receita. Então, isso era remetido mensalmente para os órgãos de fiscalização, né? Talões de receita, notas fiscais, licitações. Você imagina uma licitação de um metrô.
quantidade de documentos que envolvia em pastas, né? E os órgãos, eles acompanhavam isso, fiscalizavam, a gente somava, né? Isso lá em 90 e alguma coisa, 96, 96, a gente somava tudo numa calculadora, olhava, analisava, Era um trabalho infeliz, viu? justamente. E sempre Eu costumo dizer que essa nossa geração, ela é privilegiada por ela viver essa transição. Nós vivemos um momento de transição lá, da época Do onde tudo era analógico mais ao digital. arcaico, né? Para a modernidade hoje, inclusive com a chegada da inteligência artificial, para a compilação de dados, para várias informações que a gente precisa, a facilidade, a modernidade chegou e nós vivemos o passado e o presente. Estamos vivendo o presente. Então, a gente tinha esse trabalho, né, não só na parte de contabilidade, de contratos, jurídica, mas também na área de engenharia, né, analisava aquelas plantas e, depois disso, ia até o jurisdicionado, que é o município, ou a secretaria, ou aquele ente que geria o recurso, verificar em loco algumas coisas. Então, na época em que não existia estrutura de hotéis, não existia estrutura de restaurantes, tinha município que não tinha onde você almoçar, você tinha que mandar fazer a comida na casa de alguém, né? Não tinha veículo confortável para poder. Então, nós vivemos esse momento desafiador, aprendemos como é que nasce o trabalho para chegar num processo, até chegar a um processo. E a geração atual, ela teve sorte por causa dessa questão da modernidade e praticidade, né? Hoje, quando você chega em qualquer lugar, e não é à toa também em onde tem Wi-Fi, né? Você já quer conectar seus equipamentos, você já coloca ali os dados, pesquisa um CNPJ, já lhe dá todo um relatório de quem comprou, de quem vendeu. Então, a gente participou desse momento. Starlink, né? O cara, mesmo tendo internet, tem Com drone, né? Com drone. Pesquisa aqui, até não precisa nem eu ter um sistema, até no Google você joga uma informação, então uma inteligência artificial lhe dá todo um relato de alguma situação que você quer até investigar. Mas antigamente não. Nós somos da época ainda que pesquisávamos numa enciclopédia para fazer um trabalho, né? Tínhamos que ler muito para poder trazer uma síntese. Hoje tem sistemas aí que traduziriam aqui o podcast com vários itens, o que é que mais chamou a atenção, como é que você quer fazer uma apresentação dele atualmente. Então, o exercício do trabalho do controle, a gente passou por essa transição, pela chegada dos computadores, dos equipamentos digitais, da modernidade, chegamos até a inteligência artificial. Então, hoje, esse trabalho ele é mais objetivo, é mais rápido, é mais célere e resulta em maiores constatações, tanto de algo que dá certo, como também de algo que não dá certo, né? Principalmente nessa questão de uso de recursos públicos, que é muito delicado, né? Manusear o que não é nosso tem muita responsabilidade. Por mais que a gente veja situações aí de notícias de que todo dia acontecem fatos desagradáveis e com a honestidade à parte, muita coisa é apurada e muita coisa vai para a justiça, muitas pessoas respondem, e aí você falou uma coisa, gera medo, né? Na verdade, não gera medo em quem trabalha correto. O problema está aí, Juraci, porque, obviamente, toda generalização é burra, mas o sentimento que o brasileiro tem é que tudo que é público não tem boa gestão e, consequência também, além de não ter o profissionalismo de gestor, tem a corrupção. E tudo começa no ano no eleitoral, porque é no ano eleitoral que há um investimento vultuoso para que determinadas figuras ocupem tanto o legislativo quanto o poder executivo, e aí o investimento é muito alto de outras tantas empresas que depois elas querem recuperar o dinheiro investido com juros e correção monetária, e aí vira uma bola de neve de corrupção e de pessoas desqualificadas. E a população é acostumada com o populismo, ela quer o resultado a seu favor, mas ao mesmo tempo, em paralelo, é muito difícil ter isso com qualidade, sendo que os personagens que assumem esse protagonismo no âmbito municipal, estadual, federal, seja em qual for o poder público,
ele, infelizmente, em grande parte, constantemente, tem relatos na imprensa de corrupção e outros tantos que sequer vão um dia acontecer. Hoje, o caso que é muito atual, né, que está lá por Brasília, e por mais que não seja diretamente na gestão pública, é o ato do Banco Master, por exemplo. Obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra em parte, mas é o mesmo sentimento que a população tem. Não vai dar em nada, vai virar pizza. Os tribunais, eles podem buscar fazer o seu melhor na fiscalização, mas as indicações que também quem chega lá por cima são indicações políticas, ou seja, é um ciclo de poder judiciário, aí o político, seja do legislativo ou executivo, também faz a indicação nos tribunais, que faz a indicação nas Supremas Cortes, ou seja, está todo mundo conectado e como é que esses freios e contrapesos para poder colocar o Brasil nos trilhos e não ter tanto relato de corrupção realmente vai um dia acontecer. Existe uma frase do Juscelino Kubitschek que, quando parece que estava falando uma vez, e foi vaiado. Foi vaiado. E disse que feliz do povo que pode vaiar o seu presidente. Porque a democracia é justamente essa questão de você poder opinar, de ter a ideia e colocar de uma forma construtiva a sua opinião, e essa sensação, esse sentimento. E aí refletir quem deve refletir, quem deve atuar, quem deve corrigir, né? Um dos grandes pilares para isso é a educação, né? Investimento em educação é o pilar para qualquer nação desenvolvida. Não é só a escolarização, né? É educação, trazer a moral, trazer ética. Parte da infância mesmo, de princípios que começam em casa, né? Isso. Da nossa época de OSPB, Educação Moral e Cívica, aula até de música, né? Então, algumas bases, né, de casa, são né? fundamentais de casa para poder termos cidadãos conscientes de que as coisas podem não ser vistas como corretas e devem mudar, né? Mas ter o direito de mudá-las, né? Não sendo imposto isso. Então, as entidades precisam estar fortalecidas. Porque muitas vezes, um exemplo, você citou aí a questão dos órgãos terem pessoas indicadas. A Constituição de 88 ela é muito feliz nos seus princípios. É até quase que perfeita em alguns princípios, entre eles dessa questão de escolha. Uma vez a gente estava num evento sobre a organização, sobre a OCIPS, né? E o ministro Biratã era do Tribunal de Contas da União, ainda não tinha se aposentado, e alguém criticou uma entidade de controle pela questão da composição, né? E ele, sabiamente, disse, olha, a composição do órgão está prevista na Constituição. São vários pressupostos, requisitos e exigências. Então, quem é que fica sendo criticado? Quem recebeu o indicado e não quem indicou, às vezes, né? A sociedade precisa entender que quem chega lá indicado, a entidade não pode, às vezes, recusar, Sim. porque se cumpriu um determinado rito. Mas será que alguém que está nesse rito preenche os requisitos? Então, temos várias regras, né? Temos várias leis, temos legislações muito boas, principalmente que versam sobre democracia, sobre transparência, né? Sobre diversos princípios constitucionais, mas que devem ser concretizados, não só existir no papel. Isso vai gerando esse sentimento, né? Mas esse sentimento ele tem que ser transformado, muitas vezes, em atuação das pessoas que têm conhecimento, que têm voz e que têm condição de discutir construtivamente. Porque hoje é muito fácil, em razão de momentos, né, as coisas criarem uma animosidade de forma que você seja provocado a não ser o que você é, né? Por causa de uma discussão que a pessoa, às vezes, não tem argumento
e oferecem diversos defesas, às vezes que são muitas vezes absurdas, mas que não estão ali para construir, né? Independente de São discursos pejorativos e nada construtivos. isso, que não resolvem, né? Mas criam essa animosidade. E às vezes Às vezes por interessa, interesse pessoal. pronto, interessa ter pessoas desagregadas e não Gerar o unidas no caos para propósito, poder justamente. Então, se colocar. democracia é você poder falar, é poder você opinar, é poder você escolher, né? E poder decidir isso para melhorar as coisas, para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. E aí entra esse papel das entidades que fiscalizam, como os tribunais, como o Ministério Público, que quando as coisas chegam na justiça tem que estar também bem elaboradas, para poder não haver erros que anulem determinadas atitudes ou determinadas atuações. Porque se houver algum vício que possa comprometer essa questão do princípio, de princípios da ampla defesa e tal, as coisas voltam a ser iniciadas e muitas vezes não dá tempo mais a atuar, né? Então, as entidades têm que estar fortalecidas, os órgãos têm que ter pessoas qualificadas. Com certeza. E as pessoas, a gente não pode deixar de acreditar em que fazer certo é o principal objetivo da gente, né? Fazer errado, a gente já sabe o que é que vai dar. Fazer certo é uma luta para que as coisas aconteçam. Então, trazendo um pouco para a nossa questão relacionada ao que se fazer para que as coisas deem certo, né? Entidades, governos, instituições privadas como redes de comunicação se unem para poder realizar eventos de capacitação, como esse que a gente falou aqui no início, que é o Seminário de Gestores Públicos, para qualificar melhor as pessoas, porque esse evento, ele trazendo um pouco para o evento, né, que vai se realizar agora em junho, 15 e 16, no Centro de Evento de Fortaleza, reúne mais de 5 mil participantes. E uma das grandes pontos positivos desse evento é que ele é gratuito, não se cobra para participar, ou seja, não tem um interesse financeiro em receber recurso, em ter lucro, para poder dar uma capacitação nesses 2 dias, trazendo diversos temas da sociedade, diversos temas técnicos que buscam qualificar melhor as pessoas. Não é restrita a só pode participar gestor, só pode participar prefeito, qualquer cidadão pode se inscrever lá no site do evento, participar, né? Inclusive questionar, né? Inclusive tirar dúvidas. Existem palestras os 2 dias inteiros, existe uma feira com diversas parceiros institucionais que estão lá para apresentar soluções, né? Muitas vezes governamentais até, você está com dificuldade de obter o recurso, um projeto que não anda, está lá gente para esclarecer, tá lá pessoas para mostrar que você pode fazer um curso tal que também é gratuito, né? Então, essas entidades estarão lá nesses 2 dias, já em 14 anos, reforçando isso, ampliando, né? Hoje nós temos lá o evento com mais de 4.800 metros quadrados de área, para poder passar esses 2 dias com essa formação. Tem uma feira com 110 estandes, temos 6 painéis, várias palestras magnas, pessoas que vêm de outros estados. Tivemos, ano passado, 24 estados participando. Então, não é um evento só local, é um evento hoje nacional, que busca trazer conhecimento. Ele é sempre realizado no estado do Ceará ou já houve alguma edição fora do estado? Já sempre foi realizado em Fortaleza. É o evento do estado do Ceará. Que custa esse evento? Na verdade, esse evento ele tem os apoiadores, né? O Diário do Nordeste é um dos realizadores, a Pressa, Associação das Prefeituras do Estado do Ceará, realizado pela Prática Eventos, com parcerias institucionais diversas, SEBRAE, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, né? Órgãos públicos que também atuam no segmento público, dão apoio, dão suporte para que ele se realize. Há uma venda dos estandes para poder custear a estrutura como um todo, né, sem cobrar do cidadão que quer participar, que pode participar. É um local perfeito para os críticos midiáticos, aqueles caras que gostam de criticar o setor público, né, os gestores,
Vou lá aprender mais um pouquinho para não ficar numa crítica sem conhecimento de causa nenhuma. No final É das aberto para que a pessoa possa justamente entender até determinadas situações, porque quem é do órgão público sabe o valor de um órgão público, né? Nós que somos da área de governo sabemos como se luta para que as coisas deem certo, né? Quem tem muitos anos vê a dificuldade, vê a evolução, vê as iniciativas que foram voltadas para o crescimento da atuação pública. É claro que há exceções. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. A gente aprende muitas vezes como que não dá certo, mas nós não podemos torcer para não dar certo, né? porque E temos todos que nós somos brasileiros e a gente tem que. porque nós temos que valorizar o que é público, porque quando às vezes algumas coisas públicas viram privadas, quem vai pagar o preço é o cidadão, e esse preço às vezes não é barato, né? E fica refém de iniciativa privada em determinadas áreas que o serviço público pode chegar, pode ser bem prestado. Por que não fortalecer a área pública nas suas atuações mais relacionadas à própria atuação de Estado, né? De Estado como um todo? Eu imagino que um evento dessa magnitude deve ser muito bem pensado, muito bem elaborado, até para que a mensagem, né, chegue para todos de uma forma mais simples possível, porque nós vamos ter lá o prefeito da menor cidade do estado do Ceará, muitas vezes pessoas simples e um conhecimento limitado, né, que existe. Eu tiro como exemplo, eu morei no interior do Piauí e nós tivemos vários prefeitos lá Mas porque fica semi-analfabetos. difícil. Se eu traz lá do Piauí aqui para o Não, Ceará, não tem como mas comparar o Piauí com o fazendo um Ceará. comparativo, que com certeza Não, nós temos situações. vamos ajudar, né, Major? Aqui é só para quebrar o gelo. Então, mas imagino eu que tudo isso é pensado para que essa mensagem ela possa existir o feedback lá no prefeito da cidade do interior, muitas vezes tem um conhecimento limitado e está ali em busca de conhecimento. E qual é o município do Ceará que tem a menor receita através de seus impostos? De cabeça, eu não tenho Mas como. são vários municípios no Ceará, muito pior no Piauí, que eu sei, mas vamos tratar do Ceará, né? Com todo respeito Não a todo fale mundo aí mal do do meu Piauí, Piauí, não, rapaz. é porque eu sou de Crateus, aí a gente tem uma rixa com o Piauí, que assim, querem pegar o Crateus para lá, e aí não dá certo, aí a gente fica meio que pé atrás com eles, mas é brincadeira com o pessoal do Piauí que nos assiste. Mas é assim, a gente tem a informação, já fiz algumas pesquisas, são vários municípios do nosso estado que eles não têm condições de sustentação do serviço público. Então, vamos supor, ouvi agora um vídeo aí de um deputado estadual da oposição e outro da situação, parece que é a Punharés. Então, lá parece que a receita é só 700 mil por mês. E só de folha de pagamento é 2 milhões e 800, e assim sucessivamente. Ou seja, são muitos municípios do Ceará, do 184, que realmente não são. Assim, obviamente que todo município, seja Fortaleza, seja o menor, ele vai ter a arrecadação, né, do Estado, da União, porque é o Pacto Federativo, tem que ter minimamente a ajuda de todos, até porque todo mundo paga imposto para tudo. Né? Mas, pensando assim no município, rapaz, isso aqui não sai nem do chão, porque se não for recurso estadual e federal, nem existe. Tem muitos. Isso é uma dificuldade. Você falou muito bem aí. Existem situações relacionadas à arrecadação própria, né? Em Isso. municípios pequenos, PTU, ISS, que são os recursos mais assim propriamente ditos do município. É difícil arrecadar em razão de vários fatores, é difícil cobrar em razão da renda das pessoas. Isso é uma dificuldade para o gestor. Então, vem aquela velha frase que depende de recurso federal, depende do FPM, né? Mas aí, justamente, nesse tipo de evento e em outros também, em que existem várias escolas de governo hoje distribuídas nos órgãos públicos, são chamadas, nos tribunais são as escolas de contas, no Estado são as escolas de governo, nas prefeituras, nas câmaras, que buscam trazer conhecimento para esses gestores desses municípios mais que vivem em dificuldade de uma forma igualitária. Claro que um gestor que lida com o recurso de uma capital grande, para um município pequeno, as realidades são distintas.
mas as exigências muitas vezes são as mesmas, de legislações que regulamentam as aquisições, Exatamente isso né, que eu do estava falando. comportamento. Então, há uma preocupação dos órgãos em qualificar melhor, porque existe muito também a dificuldade do gestor em levar pessoas qualificadas para o interior. Quem é que quer trabalhar 600 quilômetros em uma estrutura, às vezes, que não Com acompanha salário baixo e a tudo evolução? O custo-benefício, né? O mais. custo é muito alto. Então, essa necessidade de quê? De investir em qualificação para que as pessoas boas também possam estar nesses municípios. E outro, esse tipo de evento também traz soluções de quê? Como é que se gera renda nos municípios? Trazendo investimentos, Interessante. trazendo fábricas, né? Pegando projetos, por exemplo, o Sebrae tem muitos projetos, agência de desenvolvimento, né? O Sebrae está lá, né? A Agência de Desenvolvimento do Ceará, a ADES, está lá. Então, várias entidades estão lá para você sendo gestor, diz, rapaz, lá no município eu não tenho como dar emprego. Muita gente precisa do poder público para sobreviver, né? Aquela história, todo mundo trabalha na prefeitura. Então, como é que se dá emprego? Traga uma fábrica. Como é que se dá emprego? Traga uma montadora. Como é que se dá emprego? Traz um incentivo fiscal para que se instale ali, vai gerar 1.000 empregos. Um município que tem 2.000 pessoas, se eu tiver 1.000 empregos numa fábrica, eu já vou garantir que aquelas pessoas têm uma renda e onde é que elas vão gastar? Dentro do município, gerando o quê? Receita, imposto sobre serviço, imposto sobre circulação de mercadoria, vão conseguir pagar um IPTU, né? Até porque a lei de responsabilidade fiscal, que já tem 26 anos, passou a exigir que o município, por menor que seja, arrecade seus recursos, para não viver só dessas transferências. Porque se você fica dependendo só da transferência, no momento em que há um problema na transferência, você vai ter problema na sua operação. Aposentados e funcionalismo público. Muitos Isso. municípios sobrevivem desse dinheiro aí. O comércio sobrevive do pagamento dos aposentados e do funcionário da prefeitura, do Na estado. verdade, eu acredito que a maioria dos municípios, a imensa maioria. Existe uma questão aí, uma discussão boa de se fazer sobre essa questão da dependência dos municípios, né, e o que fazer para trazer melhorias sobre isso. Então, isso é debatido, isso tem várias soluções hoje, né, em diversos segmentos, tanto no público como no privado, né, de desenvolver mecanismos de arrecadação, de desenvolver um mecanismo de criar renda, de criar emprego. Terceiro Porque assim, setor. a gente falando até parece discurso, né? Porque não, geração de emprego e renda. É. Na prática, tem muita gente trabalhando para isso, né? E fazendo a economia circular, eu vou resolver diversos problemas, porque muitas vezes tem gente que não mora lá, vai lá trabalhar e volta. Ele não deixa recurso lá, ele não deixa arrecadação lá. Então, por que que você não pode morar lá, se tiver condições, né? Se tiver uma boa moradia, tiver uma boa infraestrutura? Então, Tá tudo conectado, né? Porque tecnologia, essa questão das cidades inteligentes, sustentabilidade, tudo isso é trabalhado de uma forma que seja possível pensar em evoluir e não só reclamar com o que está lá, né? Mas pegando o início da sua fala, quando você comentou da sua história lá no interior, que não tinha um carro que prestasse, não tinha um restaurante. Então, assim, querendo ou não, nós temos que também minimamente ter a consciência da evolução do nosso, porque eu acho que já faz quase parte do ser humano. Vamos reclamar, tem que reclamar. E agora, onde todo mundo pode utilizar isso para reclamar diariamente, é como se os problemas tivessem sido potencializados. Só porque, se formos trazer 30 anos atrás, era muito mais difícil as coisas. Não tinham os hospitais estruturados, nós não tínhamos a infraestrutura, nós não tínhamos a mesma alimentação, os mesmos empregos, a mesma qualidade de vida. Obviamente que nós somos pessoas que muitas vezes somos insaciáveis em querer sempre o melhor e é o correto, até porque também, em contrapartida, a arrecadação aumentou consideravelmente. E aí você faz um paralelo a outros estados, aliás, a outros países que até há pouco tempo eram subdesenvolvidos ou outros que já são mais antigos dentro desse contexto de desenvolvimento. Então, realmente o Brasil ainda fica um pouco para trás. A gente enxerga
outros países que estão bem à frente. Mas, em paralelo, aqui, ao lado do Brasil, um país ali que começa com V, todo mundo identifica que é a população migrando para o Brasil. Então, pelo incrível que pareça, existem países, principalmente na América Latina, muito piores do que o Brasil. Só não podemos deixar chegar ao nível de lá. Então, eu acredito em muitas pessoas boas no serviço público, seja de controle, seja de gestão, que têm boas intenções, e a gente tem que estar sempre de olho nessa democracia, nos mal intencionados. E o mal intencionado começa na campanha eleitoral, porque aqueles que distribuem dinheiro para a população, em troca do voto, eles já estão ali preparados para investir e recuperar com juros e correção monetária o seu investimento. Então, por isso que eu brinco muito, porque às vezes você exige da população a consciência política, a educação, para que ela não venda a sua dignidade através do dinheiro, sendo que a compra de voto ela é em vários aspectos. Mas vamos focar só na parte da distribuição de renda no ano eleitoral. Aliás, quando está próximo à eleição. Receba o dinheiro, já que, infelizmente, é crime eleitoral, você comprar ou vender o voto. Mas, às vezes, é melhor você orientar, receba, mas não vote naquele que está mal intencionado. Porque ele vai começar a ver que o custo da eleição vai ser tão caro que não vai valer a pena tanto o investimento. Isso avaliando a médio e longo prazo. Eu, uma vez lá na minha cidade de Crateús, o Ministério Público fez um movimento depois da eleição, porque ficou constatado muita compra de voto, aquela coisa toda, e eu falei para o doutor José Arteiro, goiano, doutor, a solução é duas. Uma a curto prazo e outra a longo prazo. A longo prazo tem que ser trabalhado muita educação, a consciência da criança, do adolescente, para que quando for daqui a geração futura, ela saiba lidar com a honestidade, com a qualidade do serviço público. E a curto prazo é ter sistemas de correção, de controle. E se o MP não dá conta, cria-se ONGs, cria-se sistemáticas para fiscalizar com mais força, tanto o poder executivo como o poder legislativo. Mas tem que ter o quê? Boa vontade também da população. Às vezes a gente espera muito dos outros e não faz também a nossa parte. Você falou aí para a gente trazer essa parte da história, né? E essa evolução, é justamente o que eu estava falando, ser sentida pela gente que passou pelo desafio, é justamente essa questão de reconhecer a evolução, porque passou também, no caso do nosso estado, né? A estrutura, a questão de estradas, estrutura de municípios, estrutura de gestão pública. O Ceará sempre foi muito bem avaliado no Brasil em gestão fiscal. Ah, mas os municípios têm problemas. Certo, são 5.560 municípios. Eu tenho 184 no estado do Ceará. O estado do Ceará é exemplo de gestão fiscal. Responsável. É exemplo de transparência, de projetos estruturantes, né? De malha viária. Quem viaja vê que a malha viária do estado do Ceará é de qualidade. Tudo bem, precisa de manutenção e vai precisar ser. Não dá para comparar com São Paulo, Brasília, que eu fui para lá. Então, nós temos que buscar chegar num patamar sempre melhor, mas reclamar. Mas se for no Piauí, né? Então, de evoluir em todos os sentidos. E uma coisa também muito importante aí que você falou, e que eu lembrei aqui, da questão da formação pela educação. Não só com matérias, não só com disciplinas usuais. Matemática, física. Na verdade, boa parte não vai servir de nada para a nossa vida. Existem hoje vários projetos de educação fiscal. O estado do Ceará também é pioneiro nessa questão, desde a Secretaria da Fazenda. Os órgãos de controle hoje, existe no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará uma disciplina eletiva de controle social das contas, ou seja, existe uma disciplina dentro da grade curricular do Estado que fala sobre o controle social, que é o controle do cidadão. É a gente podendo fiscalizar, é podendo olhar o portão, é sabendo, uma criança sabendo que a conta tem que estar lá na transparência. Se ele quiser ver como é que foi comprado um carro, ele tem acesso. Existe uma lei, né? Existe uma norma que diz que tem que ter lá o portal atualizado e ele pode olhar lá, um termo que a gente usa aqui no Ceará, pode curiar, né? Pode fiscalizar e acompanhar. Rapaz, eu quero dar uma olhada. Bota lá. E eles que sabem hoje mexer muito bem, né? Antigamente não. Você precisava pegar uma pasta, localizar o documento. Agora você digita um código, um CNPJ, um CPF e sabe, rapaz, o carro foi comprado dele.
Quanto foi o carro? Compara esse preço aqui no mercado. E aí vai. Então, você tem que deixar o cidadão consciente, capaz e cada dia mais qualificado para ele poder exercer o seu direito de quê? De fiscalizar, de exigir, porque isso vai ser revertido não só para ele, como também para a família, né? Então, se a coisa funciona, é para dar certo e eu quero que dê certo, eu tenho que lutar para que ela dê certo. E não só também jogar a responsabilidade para os outros. Existe uma expressão muito utilizada que é exercer a cidadania, mas utilizam no momento do voto. Mas exercer a cidadania, ela se estende também a você acompanhar, fiscalizar, O acompanhar os problema é que o gastos pessoal públicos quer usar a e cobrar dos gestores. Mas, olha, deixar claro para você, a fonte de fiscalização não é Instagram. A maioria das pessoas hoje são contaminadas com o tal do algoritmo do Instagram. Então, eles acham que tudo que está ali é verdade. Aí, meu amigo, você fica no loop achando que é só aquilo que nada presta, porque, Loop infinito. meu amigo, então só o que tem são portais, possibilidades diversas de você saber o que é que o seu deputado federal está encaminhando de emenda parlamentar. Vá lá saber, está lá na Câmara dos Deputados, deputado João dos Anzóis. Aí ele mandou a emenda parlamentar para aquele município lá, de Granja, de Crateús, de Canidé, de Juazeiro. E o que foi que ele enviou? Foi só infraestrutura. E por que que ele não está dando para outras situações? E outros, parece que está mandando para muita ONG, para muito sindicato, associação, sei lá. Enfim, você pode fiscalizar o seu deputado estadual, deputado federal, o governador, o prefeito, o vereador, todo mundo, né? Agora, tem que querer e exercer isso. Exercer seu direito. Dá um trabalho. Existe então... um nome hoje de uma entidade, um órgão das administrações chamado ouvidoria. Ah, mas a ouvidoria não funciona. Mas por que ela não funciona? Quem é que faz ela funcionar? É igual as delegacias. Que o pessoal... A ouvidoria tem que lidar. A ouvidoria tem que... Foi o que diz, Major, não sou eu, não. É justamente o ouvido ali para poder chegar uma informação que você quer e não está chegando. Você vai lá e registra a sua demanda e tem que ser respondida. Existe uma legislação que tem que responder. Ah, mas não dá. Mas existe a legislação. Então, não vamos matar a legislação ou a entidade porque eu não exerço o direito e não exige que ele seja cumprido. Né? Você pode ter um pré-julgamento e não exerce sua cidadania. Por exemplo, furtar um celular, eu não vou fazer um boletim de ocorrência que não vai dar em nada. Isso. Mas se você não fizer, não vai dar em nada também. Agora, quem garante que não possa realmente iniciar a investigação da lei? Porque ainda tem a questão dos dados estatísticos. A incidência de crime, quando você presta queixa local, todo local de crime, ali existe um mapeamento, um mapeamento daquela região. Numa determinada região tem incidência muito grande de crimes, então já sabe ali a probabilidade de ser as mesmas pessoas. Então, através de dados estatísticos, você pode colocar um policiamento direcionado para sanar aquele problema lá. A questão de escola. A escola é construída em comunidade. Por quê? Determinada comunidade. Porque tem uma incidência de crianças naquela região que vai ter como encher a classe, por assim dizer. Então, nesse caso de segurança, roubaram, ou furtaram, mas eu não fui registrar. Aí você diz, não, mas devia ter um posto policial. Aí ele pesquisa lá, não, nessa área não tem ocorrência que justifique a construção de um posto policial. Um posto policial traz outros órgãos ali, às vezes, paralelos, que agregam uma questão de tirar carteira de identidade, né? Então eu vou puxando uma coisa para melhorar a qualidade de vida daquele povo. Mas se eu não registro, não começo lá no registro de uma ocorrência, eu não posso mapear aquela área como necessário investir em iluminação. Né? Vocês que são da área de segurança sabem que áreas mal iluminadas há um risco maior de acontecer determinados delitos. A maior da incidência então, de crime. Como é que eu vou saber que naquela área está precisando de uma iluminação? Está havendo muito furto? Tem muito registro. Qual é o principal causa? Mas o ambiente é muito escuro. Então, o poder público tem que agir na iluminação. Aí vem uma praça, vem um calçamento, vem um asfalto, vem um intertravado, que é o preferido de uma todos, areninha da vida. Uma areninha para ocupar os meninos lá para jogar futebol e depois só vai jogar futebol quem tiver matriculado. E aí ele vai começando a tomar gosto pela coisa e investir também, porque assim, a educação hoje ela passa por transformações também. Muitos jovens hoje pensam que vão ser uma profissão que daqui a 5 anos não vai mais existir.
né? Eles têm que estar preparados para isso. Esses novos adultos que vêm por aí têm que estar com a cabeça preparada para exercer direitos, né? Fortalecer determinados princípios, exercer seu direito de cidadão na fiscalização do recurso, né? Para poder a coisa não ficar numa situação difícil, né? Porque muitas profissões não vão existir mais. E tem outras profissões que Vão surgir e algumas que ainda necessitam do ser humano e o ser humano não quer trabalhar mais, porque precisa do braço. Para pedreiro tá difícil, para servente tá difícil, e rapaz, ainda não criaram os robozinhos, né, atrás da IA para fazer algumas atividades. E a galera da nova geração, não quero não, isso aí É por isso que muito as escolas pesado. de tempo integral, né, estão sendo muito estendidas aí, porque ocupam o adolescente, a criança, o tempo, os dois, e também já saem com uma certa profissão encaminhada. Né? Tem que Principalmente estimular conhecimentos técnicos, né? conhecimento técnico, que hoje é uma necessidade, principalmente em países muito desenvolvidos, a carência de quem execute determinadas Porque tarefas. eles passaram Isso. Eles dessa fase como Isso. se não existisse a necessidade dessa base. Então vai ter que sempre existir, pelo menos durante muitos anos ainda para o futuro, a parte operária do agricultor. Não, a tecnologia, bacana. Quem é que comanda a máquina, né? Tem que ter alguém, velho. E aí o cara tem que pintar, por mais que você tenha uma tecnologia de pintura, tem que ter alguém que vá pegar. A construção também hoje está evoluindo muito grande, né? Mas ainda existe alguns mais conservadores que ainda necessitam da parede com tijolo, com cimento, com ferro, mas aí os outros não estão trazendo outros tipos de... Mas aqui também vai precisar do ser humano, não tem como. É impossível você ter construção civil sem as pessoas. Dessa questão da inteligência artificial, há uma expressão muito conhecida que diz assim: será que o ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial? Tal, ele tem que saber dominar a inteligência artificial. E só será substituído se ele não souber dominar a inteligência artificial. Porque quem dá o comando somos nós. Quem faz a pesquisa, porque Bota e tira da tomada são nós. a inteligência artificial errou. Depende da forma como você pesquisou. É como o algoritmo que você falou, ela pode lhe dar a informação errada se você não pesquisar correto. E se você não souber o que é que está perguntando, vai acreditar em qualquer coisa que ela está respondendo. É evolução. Meu amigo Juraci, estamos próximos de concluir o nosso Fala Comandante. Queria que você fizesse um resumão aí do fórum, né, mais uma vez, para o pessoal ficar mais antenado. Essa iniciativa, como a gente debateu aqui ao longo da nossa participação, ela é uma iniciativa louvável em termos de Brasil, né? É um dos maiores eventos de gestão pública do Brasil, Seminário de Gestores Públicos. Já estamos na 14ª edição, ano que vem 15 anos, é uma data ainda mais célebre, mas esse ano ela vem forte, a perspectiva de ter mais de 5.000 participantes, tem um tema central que é governar com estratégia, inovar para resultados. Então, toda a programação está construída com painéis sobre finanças públicas, painéis sobre sustentabilidade, inovação, comunicação, transparência, turismo, desenvolvimento. Então, capital humano, que é uma grande necessidade hoje das administrações públicas, investir em pessoas, em gerir pessoas. Temos hoje problemas de saúde mental, vários problemas de estímulo para que o servidor público tenha vontade desse espírito de servir à sociedade. Então, todos esses painéis vão estar lá. Teremos várias palestras, dentro de cada painel, de 6 painéis, nós temos 4 palestras, um moderador que discute, que é técnico, que vai trazer indagações. O público participa ativamente. Teremos mais de 110 expositores lá, com soluções governamentais, com soluções de empresas de tecnologia, de inovação, com soluções educacionais, para que o gestor, para que aquele que quer melhor aprender, como eu disse, não é um evento restrito para prefeitos, vereadores, o evento é focado para a administração pública. Interessante, justamente para quem trabalha na administração pública, mas o cidadão pode participar? Pode. O acadêmico pode participar? É necessária alguma pré-inscrição, uma inscrição? A inscrição é feita pelo site do evento, lá na Gestores Públicos Ceará, Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2026. Mas pode ser feita na hora lá no evento.
A gente pode chegar lá e pode fazer. chegar lá e se inscrever. A gente recomenda sempre que faça antes, para poder chegar lá, ser mais rápido o credenciamento, receber o material, já começar a participar. Mas pode ser feito lá. Não é um Será no evento. centro de eventos. Centro de Eventos do Ceará, 15 e 16 de junho de 2026, né? 2 dias intensos, inteiros. Tem a certificação para quem precisa, às vezes, academicamente, do certificado, é emitido o certificado gratuito. Então, todos podem participar. Teremos muita discussão, muito debate, uma construção técnica. E aí a gente espera receber esse público aí de braços abertos nesse dia 15 e 16 de junho. Muito bom. É espetacular. Então, você que é gestor, seja do município, do estado, seja qual for o órgão, ou você tem interesse de adquirir esses conhecimentos, né? Eu mesmo já estou interessado, porque gestão, seja ela pública ou privada, elas se assemelham. No final das contas, você sempre vai buscar realmente a eficiência, a eficácia, o trabalho de líder, né? De lidar com pessoas, enfim, gestão de maneira geral é algo que tem que ser ensinado também na escola, né? Falar em público, gestão, tem investimento. Muitas das disciplinas poderiam, inclusive, ser substituídas, que no final das contas não serve de muita coisa para o futuro, né? Se a gente for avaliar. Mas, enfim, aí deixa para a próxima oportunidade a gente falar a respeito. Então, Juraci, satisfação lhe conhecer. Você mostrou aí ter muita propriedade, muito conhecimento no tema. E qual é o comando final, Major? Controle, gestão e conhecimento. Eu acho que resumiu isso o que a gente ouviu aqui. Ele mostrou muito conhecimento sobre o assunto, né? Desenvolveu aqui, foi fácil a gente interagir com ele, porque ele tem muita propriedade no que fala. Parabéns e sucesso no evento. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço e uma satisfação estar aqui com vocês. Nós, no final, Juraci, a gente tem um comando final. Vou deixar meu comando aí, tu deixa o comando final e a gente encerra. Fechou? Então, meu comando é para que você não tenha um controle que você possa ser penalizado, tem uma gestão representativa e inovadora. É porque o nome da gestão aqui é representar e inovar. Qual é o seu comando O final? comando final é que a gestão pública não pode deixar de estar qualificada, não pode deixar de ter investimento. E a gestão pública, como a gente falou aqui, depende do gestor, da pessoa. E a gente tendo gestores esclarecidos, qualificados, melhor preparados, nós vamos ter as políticas públicas sendo efetuadas com mais responsabilidade e eficácia para o cidadão. Valido o que o Juraci falou, e aí eu já proponho para que os gestores públicos, seja no âmbito municipal, estadual, federal, pudesse pelo menos concorrer a esses cargos, que eles fizessem umas provinhas para poder minimamente eles mostrarem, né, a sua qualificação. Então, é uma ideia, quem sabe, né, os legisladores eles possam poder colocar esse critério mínimo. Não estou nem falando que ele tenha que ter faculdade, administração, nem nada do tipo, mas ele tem que ter minimamente algum conhecimento básico para poder gerir o dinheiro, o nosso dinheiro, né? O dinheiro Até do para povo. concorrer, não é isso? Pô, então, porque às vezes só discurso populista, porque vou concluir, mas na democracia eu assisti um podcast e muito interessante. O cara disse: a democracia é o pior do sistema. Mas por quê? Porque na democracia a maioria decide, e a maioria sempre quer o benefício. Então, se você apresentar as melhores propostas para que as pessoas elas se sintam contempladas, ele vai ser eleito. Então, por isso que o Brasil e o Ceará e o Nordeste, muitas vezes principalmente, têm dificuldade, porque nem sempre as melhores medidas são populares. E aí as pessoas não vão aceitar isso a curto prazo. Mas países evoluídos chegaram a um patamar muito alto exatamente porque, né, tiveram líderes que assumiram um protagonismo com muito mais responsabilidade de fazer o certo e fazer para o coletivo, como um pai faz para o filho, do que simplesmente fez para agradar, para estar no poder, né, e fazendo com que as pessoas elas sempre estejam ali bem alimentadas e com a facilidade de estar chegando
toda a eleição, aí 4 anos estamos lá. Mas, enfim, vamos lá. E, Juraci, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que está aí com o celular na mão, nos assistindo no YouTube. E gratidão a todos vocês da TV Metrópole que nos assistiram até agora. A todos vocês, minha continência e o meu respeito. Fala, comandante.